Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 6 do módulo Escrituras da Escola de Formação Cristã da Igreja Batista Missionária. É muito bom ter você aqui com a gente para a nossa aula 6 no dia de hoje. A gente vai fazer primeiro uma recapitulação sobre o que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada a gente conversou sobre o enredo da Bíblia e a gente passou aí por os movimentos dentro do enredo bíblico, cada parte desse enredo. Tivemos aí uma visão então geral de qual é a história de que se trata a nossa Bíblia. Então, se você não viu essa aula, é a aula 5, ela está disponível aqui no nosso canal no YouTube. Peço que você assista essa aula porque ela vai dar o panorama geral para que a gente possa então estudar o contexto, que é o que a gente vai estudar hoje mais profundamente. Então, a gente viu nas nossas aulas anteriores os gêneros literários e a gente entendeu e estudou que temos diversos gêneros literários na Bíblia. A primeira coisa, então, que a gente tem que ter em mente quando a gente se aproxima do texto bíblico para estudá-lo é qual gênero literário eu estou lendo. Então, qual gênero literário eu estou lendo? A maneira como eu vou ler esse texto depende de qual gênero literário ele é. Então, se eu estou lendo uma narrativa, eu preciso entender qual é a história que está sendo contada, prestar atenção aos detalhes dados, lembrando que os detalhes são sempre importantes, porque o estilo de narrativa judaico é diferente do nosso atual, que é derivado do grego, e os detalhes não eram dados, muitos detalhes, e quando eles eram dados, eles eram importantes, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores. E, então, a gente precisa entender a caracterização dos personagens, entender a ambientação, o lugar em que está acontecendo. Então, se a gente está lendo uma narrativa, a gente precisa prestar atenção nos personagens, nos detalhes dados, na ambientação e em qual história está sendo contada e aonde essa história entra dentro do total. Tá bom? Então, é isso que a gente vai prestar atenção quando estamos lendo narrativas. Quando a gente está lendo uma poesia, por exemplo, Salmos, Provérbios, outros textos dentro da nossa Bíblia, a poesia é um texto, como a gente viu, que evoca sentimentos, é um texto mais subjetivo e faz muito uso das figuras de linguagem, especialmente as metáforas, como a gente já viu. E essas figuras de linguagem, elas querem dizer algo, elas estão comunicando uma mensagem, então a gente precisa prestar atenção nessas figuras literárias, entender o que elas estão querendo dizer. Muitas vezes elas dizem a mesma ideia de maneiras diferentes, para a gente estar sempre atento aos temas que estão sendo trabalhados, prestando atenção nas repetições, porque um modo de grifar, de mostrar a importância de uma ideia, era repetir aquele conceito, e as poesias fazem muito isso. Então, quando a gente se aproxima de um texto poético, a gente precisa ter em mente essas questões, as figuras de linguagem, a subjetividade, as repetições e a forma do texto, como ele está sendo organizado para a gente. Em terceiro lugar, a prosa, quando a gente se aproxima de uma prosa, de um discurso, desse gênero literário prosa, a gente precisa entender o contexto interno do texto, o que está sendo falado nesse texto, qual o objetivo e qual é a mensagem principal que está se tentando comunicar. Porque toda prosa busca aí trazer uma mensagem, uma comunicação. Também precisamos, então, quando a gente está lendo um texto, prestar atenção nos subgêneros. Então, cada gênero, aí dentro de cada gênero, a gente já falou sobre isso, tem os seus subgêneros. Então, por exemplo, as cartas são um subgênero dentro da prosa, a narrativa histórica é um subgênero dentro da narrativa e assim por diante. E também na mistura de gêneros. Então, os livros da Bíblia não são 100% de um gênero apenas, tirando aí o livro de Salmos e alguns outros livros, não são 100% de um tipo, por exemplo, 100% poesia, tirando esses outros livros. O livro de Atos, por exemplo, é um livro de narrativa histórica que contém discursos. Então, por exemplo, o discurso de Pedro, famoso no livro de Atos, está lá no capítulo 2, é um exemplo de um texto narrativo que contém um texto em prosa. Vamos lá então, Atos 2, 37 a 41, para ficar claro esse exemplo para a gente. Então, aqui narrando essa história, a história da igreja primitiva, Lucas diz assim, quando está escrevendo o livro de Atos: quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Até aqui, então, está sendo uma narrativa. Pedro respondeu, e começa aqui, continua o discurso de Pedro, que já tinha começado anteriormente.
Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então aqui a gente tem um exemplo. Se você ler o capítulo 2 inteiro de Atos, você vai ver que começa com uma narrativa entre o discurso de Pedro, que se estende por diversos versículos, e aqui a gente pega o finalzinho, né, a aplicação desse discurso dele, mostrando então pra gente essa interposição de gêneros, esses gêneros diferentes na mesma passagem. Aproveitando que a gente está falando de Atos, eu quero aqui fazer uma correção, que o livro de Lucas e de Atos, ele foi escrito para Teófilo, que quer dizer amigo de Deus. Teófilo, filos, que quer dizer amigo em grego, é uma daquelas palavras que é um falso cognato, ou seja, ela tem a grafia parecida com uma palavra em português, mas o significado é diferente. E às vezes a gente confunde, como eu fiz. Então quero aqui deixar claro que Teófilo quer dizer amigo de Deus. Eu estou estudando grego esse semestre e não quero mais cometer esses errinhos aí, porque a gente precisa saber o real sentido da palavra. Então Teófilo, Teo, Deus, filos, amigo, quer dizer amigo de Deus, tá bom? Só esse parênteses pra gente, para trazer essa correção. E eu quero continuar então a nossa aula de hoje, falando sobre o contexto interno do enredo bíblico. Então a primeira coisa que a gente presta atenção quando está lendo um texto é o gênero literário, entender que tipo de texto ele é, narrativa, poesia ou prosa. Em seguida, a gente viu aula passada o enredo bíblico. E a segunda coisa que a gente vai prestar atenção, então, quando está lendo um texto bíblico, é onde, em que parte da narrativa bíblica aquele texto que a gente está lendo está inserido. Como a gente viu, a Bíblia é uma história de amor épica, unificada, que aponta para Jesus. E então, dentro dessa história, dentro dessa narrativa, existem momentos diferentes que a gente estudou aula passada do enredo bíblico. E cada texto que a gente lê na Bíblia está dentro desse contexto interno do enredo bíblico. E a gente precisa então saber aonde ele está, em qual momento da narrativa ele se passa. Nesse momento também é importante a gente parar e pensar por que tal passagem foi escrita e por que e como ela foi escrita. Então, por que e como? E onde ela se encaixa dentro da história geral da Bíblia. Quero trazer aqui alguns exemplos para a gente. Então, se a gente está falando, por exemplo, do livro de Neemias, onde se passa dentro da história da Bíblia o livro de Neemias? Então, o livro de Neemias, ele foi escrito aí por Esdras, a gente vai ver isso. Mas ele se passa, então a ambientação é após o exílio de Judá na Babilônia. Então aí no período da volta para Jerusalém. Então a gente está nesse período em que o povo de Israel tinha ido, o povo de Judá tinha ido para o exílio na Babilônia e então estava voltando aí 70 anos depois de viver no exílio, e o livro de Neemias narra esse retorno de parte do povo judeu a Jerusalém. E ele se passa então alguns séculos antes da vinda de Cristo. E ele é muito provavelmente escrito por Esdras. Como eu já falei algumas aulas atrás, o livro de Esdras e Neemias era escrito em um pergaminho só, como se fosse um livro continuação do outro, e o livro de Neemias, então, traz as memórias de Neemias em relação a esse período. O tema, então, principal desse livro é o retorno do exílio em cumprimento a profecias dadas anteriormente. Então, se a gente lê aí, por exemplo, algumas profecias nos livros proféticos, a gente vai ler que foi profetizado que Jerusalém iria para o exílio e foi profetizado que, então, uma parte voltaria. E é isso que está acontecendo no livro de Neemias. Então, quando a gente enxerga o livro de Neemias dentro do enredo da Bíblia, é nesse momento em que ele se encaixa, antes da vinda de Jesus, em cumprimento a profecias feitas pelos profetas em relação ao exílio e retorno a Jerusalém. Quando a gente fala, por exemplo, vou dar então alguns exemplos, tá? Então, Neemias é um exemplo do livro de Levíticos. Quando a gente observa e está lá lendo Levíticos na nossa Bíblia. O livro de Levíticos, ele trata, em grande parte, aí, dos rituais cerimoniais de sacrifício do povo judeu e do cumprimento da lei. Então, ele fala muito sobre a lei e sobre o cerimonial do sacrifício.
E ele deve ser lido por nós, né? A gente lê o livro e fala, e daí, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Ou onde esse livro se encaixa dentro da narrativa bíblica? Então, a gente lê dentro da narrativa bíblica, entendendo que Levíticos é um livro ali, anteriormente à vinda de Cristo, obviamente, no começo ali, né, não no começo, mas em parte ali no começo do estabelecimento do povo de Israel na Terra Prometida, antes até deles entrarem na Terra Prometida. Então, nesse período aí de Deus resgatá-los do exílio no Egito, no período de escravidão, e então renova a sua aliança com eles, e então eles têm aí Levíticos trazendo como eles deveriam então viver. Né, vem aí depois de que a lei é dada, então Levíticos traz as instruções de como eles deveriam viver, como deveriam fazer os sacrifícios, como deveria ser o cumprimento da lei nas suas vidas. E ele deve ser lido para a gente dentro desse contexto de que Levíticos aponta para o que ainda viria, para o sacrifício que Jesus faria. Então é isso que Levíticos faz, ele aponta, ele traz esse recorte histórico desse início da renovação da aliança de Deus com Israel. Antes deles entrarem na Terra Prometida, Deus estava preparando então eles para como eles deveriam viver a partir daquele momento, para que eles mantivessem essa forma de viver quando estivessem na Terra Prometida, e isso apontava para o sacrifício cabal de Jesus, aquilo que Jesus faria. Quando a gente olha então o enredo bíblico como um todo, a gente entende que esses cerimoniais apontavam para Jesus que haveria de vir. Mas eu só compreendo isso se eu ler essa passagem entendendo o enredo bíblico como um todo e fazendo essa relação, porque, como a gente viu, toda a história bíblica ela aponta para Jesus. Então a gente precisa ler o enredo bíblico como um todo e cada passagem dentro desse enredo. Se a gente fala, por exemplo, do Evangelho de João, então o Evangelho de João, a gente estudou isso, foi escrito um pouco depois dos demais evangelhos, ali algumas décadas depois, e ele visava complementar os evangelhos que já tinham sido escritos e trata dos acontecimentos em relação ao ministério de Jesus sob a ótica de João. Então, é dentro desse momento do enredo da história bíblica, aí depois que os 3 evangelhos sinóticos já tinham sido escritos, que João então escreve o seu evangelho com vistas a complementar, trazendo então uma imagem mais completa de Jesus e do seu ministério sob a ótica de João. É nesse momento do enredo bíblico que o evangelho de João se está contido. Quando a gente fala de Romanos, o nosso último exemplo dentro do contexto interno do enredo bíblico, a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita aí por volta de 57 depois de Cristo, e Paulo escreve essa carta para a igreja que se reunia em Roma e que ainda não havia recebido o ensino de algum apóstolo. Então, nenhum apóstolo tinha ido lá ensinar, e Paulo então escreve a carta aos Romanos explicando o evangelho. Então, se você lê aí Romanos, é a carta em que Paulo explica o evangelho, então, para a igreja de Roma. E a gente entende, então, que está aí depois da vinda de Cristo, já aí bem depois do chamado de Paulo. Paulo, então, escreve essa carta explicando o evangelho para a igreja que se reunia ali em Roma. Então, é nesse momento da história bíblica que a gente vê esse texto sendo escrito. Então, dentro do contexto interno do enredo bíblico, a gente precisa entender aonde se habita, aonde se ambienta dentro desse enredo cada um dos livros bíblicos, dos textos que a gente está estudando, tá bom? Em seguida, eu quero falar agora do contexto externo. Então, a gente falou sobre gêneros literários, a gente falou sobre o contexto interno do enredo bíblico. Eu quero falar agora do contexto externo. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o contexto histórico-cultural. Então, qual é o contexto cultural da época em que o livro que a gente está estudando foi escrito? Então, a Bíblia não é um livro suspenso no tempo, como a gente viu, mas cada um dos seus livros foi escrito em um determinado momento da história. A gente tem falado isso sobre um determinado povo e para um determinado povo. Então, os livros da Bíblia foram escritos com vistas a alguém, foram escritos para alguém. E a gente, quando está analisando o contexto cultural, precisa entender qual é o contexto cultural da época em que esse livro foi escrito, ou qual é o contexto histórico-cultural dos receptores desse livro, quando a gente pensa aí nas cartas, por exemplo, do Novo Testamento. Então aí, quando a gente fala, né, do contexto
histórico-cultural é de suma importância, por exemplo, nas cartas, que seja de Paulo ou dos demais apóstolos, mas na verdade é importante não só para as cartas, mas para toda a Bíblia, porque toda a Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico-cultural ou para um povo que tem um contexto histórico-cultural específico, como é o caso das cartas. Então, por exemplo, qual é o contexto histórico-cultural do livro de Juízes? O livro de Juízes, então, fala aí do período entre a morte de Josué e a instituição do primeiro rei de Israel. Dentro desse período é que se estabelece o livro de Juízes. E foi um período conturbado, o contexto histórico da época é um contexto conturbado, em que Israel, então, se esquece da aliança que havia feito com Deus e imita as práticas das nações pagãs ao seu redor, em especial ali do povo de Canaã. Então, a gente vê que era esse histórico no qual estava se passando o livro de Juízes, era isso que estava acontecendo na história e na cultura, e Israel estava absorvendo as práticas culturais dos povos ao seu redor. E então, aí que a gente vê esse período conturbado do livro de Juízes. Pensando agora no livro do Novo Testamento, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios. Ela foi uma carta destinada à igreja da cidade de Corinto, que localizava-se na Grécia. Então, pensando aí, quando a gente vê, Corinto localizava-se na Grécia, a gente já pensa na cultura grega, na filosofia grega, na sabedoria grega, que estava aí imbuída do modo de pensar da igreja em Corinto. Então, quando a gente pensa, é esse o contexto histórico-cultural, contexto religioso. Então, a cidade de Corinto, cada cidade grega tinha aí um deus que eles adoravam. E era uma religião absolutamente pagã, com os deuses greco-romanos, e é nesse contexto, então, que a gente observa que o povo de Corinto vivia, e são essas práticas que, então, às quais Paulo vai se referir quando está, então, falando das suas cartas. Então, a gente pensa aí que Corinto era uma cidade próspera, era uma rota comercial importante que ligava a Ásia Menor, à Itália, ao Egito. Então tinha uma localização estratégica, era uma cidade onde havia muito comércio, onde havia riqueza. E o contexto aqui, então, é do evangelho se espalhando no mundo greco-romano, na cultura grega e romana, que tinha as suas particularidades culturais, que tinha a sua forma de se organizar como sociedade, dentro da sociedade greco-romana. Então, é nesse padrão que eles se encontravam, esse contexto histórico-cultural, e cada cidade grega tinha as suas particularidades na forma de adorar, tinha as suas particularidades no culto que se prestava ao Deus, que aquela cidade era como se fosse o padroeiro da cidade. Então, a gente, quando vai estudar a fundo o texto bíblico, procurar entender melhor o que ele está dizendo, a gente pensa no contexto histórico-cultural. É muito importante para a gente conseguir compreender um pouco melhor por que os autores das cartas falam sobre algum tema. Por exemplo, além do contexto histórico-cultural, existe um contexto que se chama situacional, que é o contexto da situação entre o autor do livro e a sua audiência. Então, esse contexto situacional, quando a gente pensa, é aquela ideia, que cada relacionamento tem uma história. Então, quando a gente pensa nos livros sendo escritos, havia um relacionamento entre o autor e a sua audiência. E a gente precisa entender, então, qual era a relação entre o autor e as pessoas a quem o texto se destina inicialmente, sabendo, claro, que tinha um destinatário esse texto, e claro, é a palavra de Deus para nós, hoje também, mas quando foi escrito, tinha um destinatário. Então, por exemplo, quando eu estou lendo o livro de Isaías, então, o livro de Isaías, ele trata das profecias, na primeira parte ali do livro de Isaías, entre o capítulo 1 e 10, que são em resposta à desobediência e infidelidade de Judá. Então, era esse o contexto. Isaías se levantou como um profeta levantado por Deus para trazer o juízo sobre Jerusalém, sobre Judá, por conta das práticas que eles tinham tido. Então, é esse o contexto dessa situação na qual Isaías se encontrava quando escreveu, então, essas profecias. Se a gente pensar, por exemplo, no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, então, foi escrito, a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita para a igreja fundada por um discípulo de Paulo, que era Epáfras. Então, Paulo, ele não conhecia pessoalmente essa igreja.
ele escreve essa carta por ocasião de uma visita que Epáfras, que era um discípulo seu e que tinha fundado a igreja ali próximo a Éfeso, fez então, Epáfras faz uma visita a Paulo, quando estava na prisão, e lhe conta provavelmente o que estava se passando na igreja, e Paulo então, em resposta a essa visita de Epáfras, escreve essa carta aos Colossenses, essa igreja que ele não conhecia pessoalmente, que tinha sido fundada por um dos seus discípulos. E Paulo então escreve essa carta aos Colossenses, especialmente para combater falsos ensinamentos, tanto de cristãos judaizantes que pregavam, né, a importância, a necessidade de se seguir a Torá e os ritos judeus para a salvação, quanto de uma filosofia que estava começando a florescer aí, que se torna muito presente no segundo século, mas que já estava aí nos seus estágios embrionários, que era o gnosticismo, que dizia que a matéria e o mundo material eram absolutamente maus. Então, Paulo escreve a sua carta dentro desse contexto. Essa era a situação, esse era o relacionamento que Paulo tinha com essa audiência. E eu preciso entender isso, porque isso me ajuda a entender por que algumas passagens bíblicas têm tons diferentes de outras também, porque a forma de escrito, a forma de se referir a determinado povo é diferente, porque isso tudo está ligado ao contexto do relacionamento, daquilo que estava acontecendo não só no mundo histórico-cultural, mas na relação entre as partes, na relação de quem está escrevendo e quem está recebendo esse texto também. Esse é o contexto situacional que a gente também precisa ter em mente. Outro contexto que é muito importante quando a gente está estudando o texto bíblico é o contexto imediato. O que é o contexto imediato? É o contexto do livro como um todo. Então, quando eu estou lendo uma passagem, é preciso entender qual é o contexto trazido pelos versículos anteriores e posteriores, pelos capítulos anteriores e posteriores e pelo livro como um todo. Então, qual é a mensagem do livro que está sendo estudado, qual o pensamento que está sendo construído antes e depois do texto que a gente está estudando. Isso evita que a gente venha tirar o texto fora do seu contexto. Então, quando a gente lê algum texto, um versículo bíblico, ele está inserido dentro de um capítulo, que está inserido dentro de um livro da Bíblia. Então, esse versículo não está ali solto apenas por si só. Então a gente muitas vezes, né, pega o versículo e toma ele para nós mesmos e muitas vezes tira ele do seu contexto original, o que ele quer dizer dentro do texto. Mesma coisa que eu escrever aqui uma carta para você, você pega uma frase, pinça uma frase fora do seu contexto e muitas vezes o que eu queria dizer não é bem o que eu acabo dizendo, porque foi tirado do contexto geral dessa mensagem que eu queria passar. Então, da mesma forma, cada livro da Bíblia tem uma mensagem, um contexto geral, mensagens que esse livro passa. E eu preciso, quando eu estou estudando o texto, ver o que veio antes, o que vem depois e qual é a mensagem total desse livro. Claro que existem livros que têm aí muitos capítulos e você não vai conseguir ler em um dia só todo o livro de Isaías ou todos alguns livros que têm muitos capítulos. Mas é importante se atentar pelo menos aos capítulos anteriores e capítulos posteriores para você se ambientar e saber do que se trata o versículo que você está lendo, do que se trata a passagem que você está lendo. E daqui a pouquinho a gente vai ver alguns materiais de estudo e formas como a gente pode fazer isso, e materiais que a gente pode usar para nos auxiliar no nosso estudo do contexto. E também, dentro também do contexto imediato, do contexto interno do livro e da passagem. Da mesma forma como a gente não começa a ler um livro, um romance, um livro qualquer pelo meio, da mesma forma a gente não pode simplesmente abrir a nossa Bíblia em qualquer lugar e começar a ler daí sem entender qual é a história completa. Também a gente não começa a escutar uma música da metade e para antes de acabar o final, senão a gente não vai entender nem do que se trata. Então, da mesma forma, quando a gente está estudando a nossa Bíblia, é importante a gente criar esse hábito de ler a Bíblia como um todo, leia a sua Bíblia toda, isso é importante, comece aí de Mateus, leia o Novo Testamento, vá depois para o Velho Testamento e leia inteiro para você ter uma ideia da história geral da Bíblia e também do contexto interno dos livros que você está lendo. Então é muito importante a gente entender a Bíblia como algo contínuo, que tem continuidade. Vem algo antes, vem algo depois e tudo é importante. Cada capítulo e versículo está ligado ao contexto do livro,
está ligado ao contexto do versículo anterior e do versículo posterior, do capítulo anterior e do capítulo posterior. Aqui é importante a gente lembrar um fato, que eu acho que eu ainda não falei sobre nesse nosso curso, que a divisão da Bíblia em capítulos e versículos só ocorreu entre 1226, quando aconteceu a divisão em capítulos, e 1541, quando aconteceu a divisão em versículos. Teve até uma divisão alguns anos depois, posterior. Então a gente vê que divisão em capítulos aconteceu aí em 1226, divisão em versículos aí nos anos 1500 e tanto. Então a gente vê que é algo relativamente novo essa divisão entre capítulos e versículos. O original não tinha divisão nenhuma, inclusive era texto corrido, sem separação, sem espaços nenhum, para economizar até mesmo o papel. Então essa divisão foi feita depois. Por quê? Tendo em vista facilitar a liturgia aí do culto e também o ensino da Bíblia. Então, é algo que abençoa a nossa vida, sim, algo que é bom, que nos ajuda a estudar, que nos ajuda a ensinar. Mas essa divisão não muda o fato de que as ideias da Bíblia apresentam uma continuidade e devem ser, então, estudadas com essa ligação e tendo em vista o seu todo. Tá bom? Cada capítulo e versículo está ligado, então, dentro de um contexto imediatamente anterior e posterior e dentro desse livro. Então, se eu vou estudar um livro da Bíblia, por exemplo, eu vou estudar Romanos, eu preciso ler desde o capítulo 1 para eu entender qual ideia está sendo trabalhada e entender aonde o meu texto se encontra. Quero fazer aqui um parênteses, que há sim valor na leitura devocional da Bíblia. Não estou aqui falando que a gente vai então somente ler para estudar profundamente. Sempre que eu vou me aproximar da Bíblia, eu vou lá com os comentários bíblicos, eu vou lá com a minha Bíblia de estudo, eu vou lá procurar saber o contexto. Não, existe sim o momento de você ler a sua Bíblia como leitura devocional, como leitura de meditação, você meditar no texto, deixar que aquilo leia você, que aquilo transforme a sua vida. Mas quando eu estou falando de criar um pensamento, de criar o meu entendimento, de estudar, e essa precisa ser uma prática mais presente na nossa vida, a gente até adquire o hábito de fazer a nossa leitura devocional, mas muitas vezes não leva isso para outro patamar de estudo, precisa ser feito também esse estudo do que o texto está dizendo, do seu contexto, tá bom? Então aí a gente viu os contextos, trabalhou alguns desses contextos, o gênero literário, o enredo da Bíblia, o contexto interno da história bíblica, o contexto histórico-cultural, o contexto situacional, a relação entre autor e audiência e o contexto imediato, o contexto total do livro, tá bom? Então aí é importante a gente manter esses contextos frescos na nossa cabeça e se atentar a eles. Agora, quando a gente pensa aí, né, em como então eu posso conhecer o contexto desses textos, como eu faço, como eu vou entender melhor. Eu deixei aqui com os irmãos no começo do nosso curso uma dica que eu quero reiterar agora dos vídeos na página do YouTube do The Bible Project. Então, essa página, você pode colocar as legendas em português, eles contêm vídeos aí de 5 minutos que dão a visão geral de cada livro da Bíblia. Então, você pode ir lá procurar. Eu vou ler Gênesis. Procura lá o vídeo que eles têm sobre Gênesis, assisto, entendo um pouco melhor o contexto e aí eu consigo estudar tendo uma ideia geral melhor na minha cabeça. Isso é uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar, mas claro que não é o suficiente para você estudar o texto, tá bom? Para você conseguir estudar bem o contexto dos livros da Bíblia, eu recomendo que você adquira uma Bíblia de estudo. Então, você pode adquirir a Bíblia de estudo aí da NVI ou da NVT, a Nova Versão Transformadora, são duas Bíblias de estudo muito boas. Eu tenho a Bíblia de estudo da NVI, essa minha versão é em inglês, mas é exatamente igual à versão em português. Eu sei porque a minha irmã Dani tem a versão em português e elas são exatamente iguais. E nessa Bíblia de estudo aqui, a gente tem uma introdução para cada livro da Bíblia. Então, quando você vai lá, eu vou abrir, vou estudar hoje 2 Coríntios. Ela tem uma introdução para 2 Coríntios, falando sobre o contexto um pouco da história e da cultura da época. Ela traz quem escreveu, para quem escreveu, quais eram os problemas principais que a igreja estava passando, por que Paulo escreve então a carta, qual foi o propósito, mostra qual é a estrutura e traz assim um resumo, uma linha do tempo, né, de cada assunto que é tratado nesse texto. Então eu recomendo muito que você adquira, além do que as notas de rodapé são muito maiores, né? Então, por exemplo, o texto é esse aqui, a nota de rodapé está aqui, né? Muito maior, então metade quase da página
é feita de nota de rodapé. E é muito mais aprofundado e vai te ajudar muito mais na compreensão do texto. Lembrando que isso é uma ferramenta para estudo, tá bom? Tem aí no final também os mapas, né? Da época, da geografia, para você entender. Quando a gente fala especialmente das viagens missionárias de Paulo, às vezes fica meio confuso na nossa mente para onde ele foi, o que ele fez, e esses mapas podem ser algo para ajudar a gente a ter um entendimento melhor. Então, eu recomendo que você adquira uma Bíblia de estudo aí por volta de R$100, R$150, você pode ter esse acesso. Além disso, né, enquanto você não adquire, não tem essa condição, você pode também ouvir alguns podcasts que trazem ideias de estudo bíblico. Assim, gente, isso eu quero falar aqui agora, porque na internet a gente tem muita informação que a gente consegue obter, mas nem todas as fontes, elas são seguras. Então, qualquer um pode abrir um site e escrever o que quiser na internet. Então, é importante quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet, quer seja de ouvir um podcast, quer seja de ver um site, eu preciso ver quem são os autores, se são de fato estudiosos bíblicos, se são de fato pessoas que estudam a Bíblia, se são de fato pessoas de fé, que têm a fé protestante, que são evangélicos. Então, isso é muito importante, porque senão você vai ser enganado e vai estar estudando aí algo que não vai ser bênção para a sua vida, mas vai te trazer confusão e vai estar fora do ensino real da palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Eu quero indicar aqui, então, um podcast muito bom. Tem o canal do Bibotalk no Spotify, que tem diversos programas diferentes. Tem um programa lá que chama Contexto, C-O-M, texto, fazendo esse jogo de palavras com o contexto bíblico, que é gravado por professores do Seminário Servos de Cristo, que é inclusive onde eu faço meu mestrado. Eu quero recomendar, então, esse Spotify para você ouvir. Todos os Spotifys lá do Bibotalk são muito legais e falam sobre temas muito interessantes, sobre teologia, mas existe esse especialmente que fala sobre o contexto bíblico que está dentro disso que a gente está falando aqui na nossa aula. Claro que muitas vezes essa linguagem do podcast vai ser um pouco, talvez, fora do que a gente... Né, se você não está habituado, vai ser um pouco esquisito, mas quero conversar com você aqui e indicar que você continue e persevere, porque isso vai abrir o seu entendimento e vai te ajudar, então, a entender os conceitos bíblicos e vai começar a criar um mapa na sua mente para você entender as ideias principais de cada livro da Bíblia. Eu diria que a ordem para você começar seria: começa com os vídeos que eu falei do The Bible Project, que vão te ajudar, que vão te dar uma linha assim muito legal, vão esclarecer talvez algumas coisas para você. Em seguida, com uma Bíblia de estudo, tá bom? Então, essa é uma ferramenta importante. Leia, sempre que você for ler um texto, leia a introdução que a Bíblia de estudo traz, fique atento às notas de rodapé, veja onde aquela região da qual está se falando está no mapa, porque isso vai te ajudar também a ter uma ideia melhor. Em seguida, se você quiser se aprofundar, se você quiser mais materiais, aí você parte para os podcasts, parte para pesquisas na internet, e eu estou sempre à disposição. Se você quiser tirar alguma dúvida, me mostrar, olha, você acha que esse site é legal, você pode me mandar, que eu posso te ajudar no pouco que eu sei, e falar para você se esse é um site legal para você ou não, se esse é um podcast bom ou não. Porque, como a gente sabe, existem muitos falsos ensinamentos, existem muitas heresias que a gente vê por aí hoje de interpretações errôneas na palavra de Deus. Então, a gente prima muito, é muito importante para nós interpretarmos a Bíblia pela própria Bíblia. Então, a própria Bíblia interpreta a Bíblia, tá bom? Então, isso é muito importante e é por isso que a gente se aprofunda no contexto, é por isso que a gente se aprofunda no estudo da palavra de Deus de fato, tá? Então, é muito importante. Antes de você pegar qualquer um desses recursos, leia a sua Bíblia, tá bom? O importante é você ler. Então, leia. Se você não entender alguma coisa, grifa, procura no dicionário, procura, então, numa Bíblia de estudo. Se você quiser se aprofundar, de fato, né, você tem mais aí curiosidade, você pode comprar um comentário bíblico. Existem vários que são legais, você pode me perguntar se você tiver alguma dúvida. Mas eu diria que uma leitura da Bíblia em oração e com uma Bíblia de estudo boa, já é suficiente para você entender o texto bíblico. Se você quiser se aprofundar, aí existem outros recursos e é uma outra conversa. Mas o básico é acessível para todo mundo, a gente consegue trabalhar bem. Inclusive,
Existem alguns aplicativos para celular que têm bíblias de estudo disponíveis. Então, você pode fazer uma pesquisa no seu aplicativo de celular, se ele tem alguma bíblia de estudo disponível, alguns deles possuem, e isso pode te ajudar também a ser um recurso para você se aprofundar no seu estudo. Agora eu quero tratar de um outro assunto que ainda está um pouco dentro desse assunto do contexto, que é o assunto das cartas do Novo Testamento. Quando a gente fala sobre o Novo Testamento, as cartas, elas constituem 2/3 aí do Novo Testamento, até mais. Então, a maior parte deles se constitui de cartas que os apóstolos enviaram para algumas igrejas ou para alguns indivíduos na época. A gente também usa o nome epístola, tá? Então, epístola nada mais é que o nome derivado do termo grego para carta, tá? Então, carta, epístola é a mesma coisa. Epístola de Paulo aos Coríntios, é a carta de Paulo aos Coríntios. Nada mais que isso, tá bom? Então, se você olhar aí, a gente vai colocar na tela agora uma tabela dos livros do Novo Testamento. Então, aí temos 4 evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos, narrativa histórica, 21 epístolas, 21 cartas e um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então, a gente vê aqui que uma grande parte do nosso Novo Testamento se constitui de cartas. Então, por isso que é importante a gente ler e estudar, então, esse subgênero das cartas, tá bom? Então, as cartas, elas eram geralmente dirigidas a igrejas de cidades específicas. Então, por exemplo, 1 Coríntios é uma carta dirigida à igreja de Corinto, que era uma cidade grega, como a gente já viu hoje. E algumas das cartas eram dirigidas a pessoas específicas, como é o caso, por exemplo, de 1ª e 2ª Timóteo, que foram dirigidas a Timóteo, cartas de Paulo a Timóteo, mas existem outras que foram dirigidas a pessoas específicas ou então a liderança, né, a lideranças da igreja. Então, uma carta dirigida especialmente para a liderança, a gente vê isso pela temática da carta. Então, quando a gente lê as cartas do Novo Testamento, a gente está lendo a correspondência de alguém. Então, essas cartas tinham um autor e elas tinham um destinatário. E como toda correspondência, esse autor e os receptores da carta tinham algum tipo de relacionamento. Por isso que é importante a gente entender o contexto situacional que a gente estudou hoje, esse relacionamento. Ou seja, quando a gente lê as cartas, é preciso ter em mente que elas não foram escritas para nós objetivamente. Então, 1 Coríntios, não o receptor dessa carta primário não sou eu. Claro que nós somos receptores dessas palavras porque elas são a revelação de Deus para nós. Sim, verdade. Mas lá, quando Paulo escreveu, ele escreveu tendo em vista a igreja de Corinto e tendo em vista os problemas que a igreja de Corinto passava. Claro que muitos dos problemas que a igreja de Corinto passava são problemas que nós, como igreja, passamos hoje. Então, obviamente, esses ensinos valem para nós e Deus se comunica conosco através das cartas. Esse foi o meio pelo qual Deus escolheu se comunicar conosco. Os autores das cartas do Novo Testamento são Paulo, João, Pedro, Tiago e Judas, irmão de Jesus, e um autor desconhecido que é o autor de Hebreus, que não se tem certeza de quem escreveu. Então, esses são os autores, esses apóstolos, os autores aí dessas cartas. Quando a gente estuda, então, as cartas, a gente precisa entender que não se tratam de ensaios teológicos, não são teses escritas visando aí uma formulação de uma teologia como um ensaio, né, para explicar para a gente. Romanos é a que mais se aproxima disso, porque traz aí um resumo do Evangelho que Paulo procurou fazer, é uma carta bem teológica, onde a teologia paulina fica aí mais explícita, mas as cartas em geral são mensagens que visavam tratar de questões específicas que estavam sendo vividas pelas pessoas para as quais essas cartas se destinavam. A questão que é difícil muitas vezes para nós compreender é que nós não sabemos muitas vezes qual exatamente eram os problemas que estavam sendo enfrentados. Qual o tipo de relacionamento entre o autor e os receptores, a gente não sabe exatamente com todos eles. Por isso que é importante ser feito um trabalho de investigação para entender a relação e os problemas tratados nas cartas. Então, por isso que essa investigação, esse estudo aprofundado se faz necessário para que se extraia do texto o que ele realmente quer dizer. Então, por exemplo, se você pensar numa carta que eu escrevi para a minha irmã Dani. Então, eu vou citar nessa carta pessoas que eu e ela conhecemos, que para ela não vai ter nenhuma dificuldade em saber quem são. Eu vou citar talvez questões, problemas que a gente tem que resolver,
coisas que a gente viveu e que para você que não nos conhece, ou talvez não conhece ela, ou não faz parte do nosso círculo de amizades, vai ser difícil compreender, porque você não vai saber quem são as pessoas sobre as quais eu estou falando, você não vai saber quais são as situações às quais eu estou me referindo, você não vai saber nem mesmo o tipo de relação que eu tenho com a Dani, vai saber que ela é minha irmã, mas não vai saber que nós somos amigas, que nós vivemos muito tempo juntas. Então, esses detalhes você talvez consiga observar estudando essa carta a fundo e entendendo as referências, mas algumas coisas você talvez não vai conseguir com certeza determinar o que são. Da mesma forma, então, acontece com as cartas bíblicas. Existem estudiosos da Bíblia que dedicam suas vidas todas a entenderem a relação de cada um dos autores com as igrejas, com as pessoas e quais são os ensinamentos de fato que estavam sendo transmitidos nas cartas. Então, existem estudiosos que ficam aí em 1 ou 2 cartas a sua vida toda estudando a fundo essas temáticas. E com o estudo das cartas, a gente consegue entender parte do contexto daquilo que está sendo dito e compreender melhor qual é a mensagem de Deus para nós, então, hoje. Quando a gente fala, então, por exemplo, das cartas de Paulo, o pano de fundo para essas cartas são as viagens missionárias de Paulo narradas no livro de Atos. Então, o livro de Atos é um livro importante para a gente entender um pouco da relação de Paulo com as igrejas para as quais ele envia cartas depois, porque a gente vê no livro de Atos as cidades pelas quais Paulo passou e muitas igrejas que ele fundou e para as quais, posteriormente, ele envia cartas. Então, por exemplo, a gente pega aí a carta aos Filipenses. Ela foi uma carta escrita por Paulo enquanto ele estava na prisão. A gente vê isso em Filipenses 1, de 13 a 14. Paulo diz: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, a gente vê aqui, logo no início da carta de Paulo aos Filipenses, que ele escreveu a carta enquanto estava na prisão. Agora, no livro de Atos, a gente vai ver que a igreja de Filipenses foi fundada por Paulo e Silas em uma das suas viagens missionárias. Isso a gente vê lá em Atos 16, do 11 ao 15. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, onde fica a igreja aos Filipenses, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então aqui a gente vê que Paulo e Silas iniciaram essa igreja em Filipos. Então a gente entende aqui que Paulo era o fundador dessa igreja, para a qual posteriormente, muitos anos depois, ele escreve a sua carta. A gente vê também aqui, a gente até leu no versículo 11, né, no versículo 12, que Filipos fica na Macedônia, então fica na Macedônia, e é colônia romana, e é a principal cidade daquele distrito. Então aqui a gente tem 3 informações importantes a respeito da cidade de Filipos, para a gente entender o contexto histórico-cultural dessa cidade e dessas pessoas para as quais essa carta é direcionada. Filipos era uma colônia romana na Macedônia, e mais, ele que se orgulhava de manter os costumes romanos. Isso a gente vê lá em Atos 16, 20 e 21. E levando-os aos magistrados, Paulo e Silas estavam sendo levados diante dos magistrados. Disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Então aqui a gente vê que a prática e os costumes que a cidade de Filipos seguia eram os costumes romanos, e eles se orgulhavam, então, de serem praticantes dos costumes romanos. A gente vê também, estudando um pouco melhor essa carta, que o propósito principal de Paulo, ao escrever essa carta, era para agradecer aos filipenses pela oferta que eles haviam
enviado a ele quando souberam que ele estava na prisão. A gente vê isso lá no último capítulo da carta, no versículo 10 e 19. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, como vocês sabem, filipenses. Nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, esse texto aqui que a gente lê muito, por exemplo, quando a gente fala sobre oferta missionária, é o agradecimento de Paulo pela oferta que os filipenses tinham dado a ele, por diversas vezes, aliás. Então, a gente vê aqui que Paulo está tratando de um assunto específico de algo que tinha acontecido. Então, essa igreja tinha ofertado na vida de Paulo e muita gente diz aí que essa igreja tinha um lugar especial no coração de Paulo, porque era uma igreja que o abençoava muito e uma igreja que realmente lhe dava suporte. Embora esse seja o tema principal da carta, esse agradecimento de Paulo, ele aproveita também para tratar alguns outros assuntos. Então, no capítulo 1, ele aproveita para reportar sobre as suas circunstâncias, sobre aquilo que ele estava passando. Ele também encoraja os filipenses a permanecerem firmes frente às perseguições e a se manterem alegres em todas as ocasiões. No capítulo 2, ele exorta-os à humildade e à unidade e recomenda Timóteo e Epafrodito para essa igreja, dando então a recomendação dele em relação a Timóteo e Epafrodito. No capítulo 3, ele alerta também sobre os cristãos judaizantes e aqueles que eram libertinos que estavam entre eles. Então, ele alerta sobre esses dois grupos. E no capítulo 4, ele aproveita para ensinar e encorajar no começo do capítulo. E no final, e também no começo, dar instruções a pessoas específicas. Então, se a gente ler aí Filipenses 4:2, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Então, a gente não sabe muito bem quem era Evódia e Sintique, a gente não sabe muito bem o que estava acontecendo na vida delas, a gente sabe que elas eram líderes importantes, mas a gente não sabe exatamente qual foi essa situação, o que aconteceu aqui. Então, a gente vê que Paulo trata de um assunto específico. Além disso, essa carta de Filipenses ela é conhecida como a Epístola da Alegria, porque a palavra alegria ou o termo relacionados a essa palavra, eles aparecem 16 vezes nessa epístola. Então, a gente vê aí que essa carta trata desses temas todos e tem todo esse contexto, esse pano de fundo por trás. Então, concluindo essa nossa ideia das cartas, a gente vê que há muito mais para a gente estudar e para a gente entender do que uma lida rápida no texto mostra para a gente. Então, essas informações, onde eu obtive? Eu obtive essas informações na introdução à carta aos Filipenses na minha Bíblia de Estudo. Então, lá na minha Bíblia de Estudo, ele traz também esses paralelos. Então, mostra para mim, por exemplo, aonde no livro de Atos que traz referências à cidade de Filipos e essa viagem missionária de Paulo, aonde ele então funda essa igreja. É através desse estudo que eu consigo então entender esses aspectos e ter esse panorama geral para entender, então, essa carta um pouco melhor. Então, quando a gente estiver lendo as cartas, é importante para a gente concluir lembrar-se que elas têm um receptor, elas são destinadas a alguém
que tem um tipo de relação com o autor. Então, existe uma relação entre aquele que escreve e aquele que recebe a carta. Elas têm um tema, uma coesão interna, então existem temáticas que estão sendo tratadas no decorrer dessa carta. Se são cartas que têm muitos capítulos, que são cartas aí um pouco mais longas, elas tratam de diversos temas, e uma Bíblia de Estudo vai te mostrar aí uma linha geral dos temas tratados em cada capítulo, mas você pode fazer também esse estudo sozinho. Então você pode pegar na sua casa, abrir aí, por exemplo, vou abrir a carta de Colossenses e estudar o que o capítulo 1 fala. Vi esses tópicos. No capítulo 2, eu vi esses tópicos. No capítulo 3, eu vi esses tópicos. E aí você vai conseguir entender qual é o contexto geral dessa carta e quais são as temáticas que ela traz. Lembrando que a própria Bíblia traz todas essas informações que nós precisamos saber em relação às temáticas que ela apresenta. Lembrar também, além do fato de que elas têm uma coesão interna e um tema, que elas têm um contexto histórico-cultural. Então, o contexto da expansão do Evangelho em meio aos povos pagãos. Então, é esse o contexto em que as cartas são escritas, e esses povos tinham práticas e costumes específicos que eram diferentes dos costumes, por exemplo, dos judeus, onde se iniciou o cristianismo. Então, trata da expansão, são um resultado da expansão do cristianismo, da obediência dos apóstolos à ordem de Jesus de ir e pregar o Evangelho por todo o mundo. As cartas visam também corrigir aspectos específicos de cada igreja e tratar de temas que eles precisavam ouvir. Não quer dizer que os temas que são tratados nas cartas são temas que apenas eles precisavam ouvir e nós não. Não, muito pelo contrário. As cartas nos ensinam também e trazem para nós o que nós precisamos ouvir, e Deus fala conosco através dessas cartas. Então, Deus escolheu esse meio para se revelar a nós. Quando se fala do Novo Testamento, quando se fala da vida da igreja, e nós precisamos então estudá-las e aplicá-las à nossa vida, dando uma resposta. Elas precisam gerar em nós uma resposta, uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, uma mudança na forma como nós nos relacionamos como igreja, uma mudança na forma como nós lidamos com as nossas questões, os nossos problemas, porque há verdade naquilo que lemos na palavra de Deus. Então, que você, durante essa semana, escolha uma carta do Novo Testamento. Pode ser uma carta de Paulo, pode ser uma carta de João, uma carta de Pedro, pode ser a carta de Tiago, a carta que você quiser. Estude o contexto dessa carta. Eu quero convidar você, então, a se aprofundar no estudo. Eu vou recomendar aqui uma carta não muito longa, então, não pegue aí Romanos ou 1ª e 2ª Coríntios, que são cartas mais longas, mas pegue uma das cartas que vem depois dessas, para que você então consiga estudar, Filipenses é uma carta super curta, Colossenses também, mesmo 1ª e 2ª Timóteo você consegue estudar numa boa, e então procure entender quais são os temas que estão sendo tratados, procure aí pesquisar sobre qual é a cidade para a qual se dirige essa carta, o que se passava nessa cidade, ou para quem era essa pessoa, quem era Timóteo, por exemplo. E na aula que vem, a gente vai então fazer um estudo bíblico aqui, para que então a gente venha juntos a estudar um texto, tá bom? Então, faça isso durante essa semana, isso vai te ajudar a entender um pouco melhor em como você compreende os contextos das cartas. E qualquer dúvida, como sempre, permaneça à disposição. Vou pedir para você deixar aqui o seu like, dê um like, um joinha nesse vídeo, deixe o seu comentário, deixe assim para a gente se as aulas têm sido boas, o que você tem achado, o que você aprendeu hoje, e espalhe esse conteúdo para mais pessoas na sua célula, para que mais pessoas tenham acesso e venhamos crescer juntos no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Que Deus abençoe e até semana que vem.